Passamos à sequência da pauta, item 4, apresentação do extrato de destaque. Se algum conselheiro quiser destaque, faz por escrito depois à mesa. Item 5, apresentação de relatório de atividades pela diretoria executiva da Mútua. Presidente Francisco, com a palavra, presidente Francisco. O senhor tem 10 minutos, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Joel. Cumprimentando você, cumprimento toda a mesa. Bom dia, seus conselheiros do CRESE, cumprimentando todos os conselheiros aqui presentes. A Juscelia, o Arício, o Valdir, aqui presente. O Vilena, o presidente Carlão, representando todos os presidentes de CREA aqui presentes. E o Kleber, representando todas as entidades de classe, os funcionários da Mútua, funcionários do CONFEA, diretores regionais da Mútua aqui presentes. Senhor presidente, vou fazer um resumo das atividades dos últimos 2 anos, apresentadas por nós aí, aqui para conhecimento desse plenário. Pode passar aí. Nesses últimos 2 anos, presidente, nós tivemos um acréscimo de 32 mil associados, 2 anos e 3 meses. Sendo que desses 32 mil, somente 1.040 pediram benefício reembolsado. Então, foi um crescimento muito orgânico, em relação a toda a história da Mútua. Em 2 anos e meio, nós crescemos 25%. Em relação dos benefícios reembolsáveis, de 2021 a 2023, agora, nesses 2 anos e meio, nós desembolsamos 710 milhões de reais, em relação a 2 bilhões que foi emprestado em 1977 e 1923, correspondente, nesses 2 anos e meio, a 31% desses benefícios cumprindo aquela determinação do TCU. Nossos benefícios sociais, nos últimos anos, de 77 a 2023, quando foi implantado, em 77, nós desembolsamos 3 milhões e 800 mil, correspondendo a 25% em 2 anos e meio de toda a história da Mútua. No Divulga a Multa, que foi de 2017 a 2023, foram desembolsados 35 milhões. Nesses 35 milhões, 18 milhões, corresponde a 51%, foi desembolsado nessa nossa administração. Em evento, nós aumentamos em torno de 42% e atingimos 81% de todas as entidades de classe, que foi nesse período aí, de 470 entidades de classe. Pode passar? No questão a capacitação, foi implementado esse ano muitos projetos de capacitação, em convido, em parceria com o CONFEA, como Jornada Bem, onde que foi investido quase 330 mil reais, com mais de 151 previdências. No Tecnoprev, senhor presidente, nós estamos hoje com capital de 347 milhões de reais, com 130 mil. É o maior plano de número de pessoas do Brasil, o Tecnoprev. Nós, nessa administração, reduzimos a nossa margem de custeio, que era 12, passamos para 6,72, redução da carência para receber os 50 reais que estão depositados de 1 ano para 1 mês, e a melhorias normativas que nós apresentamos aí. A taxa de carregamento é 0, para todos os sócios e também os dependentes, e a nossa contribuição continua os 50 mil reais. O clube multa de vantagem, ele era distribuído para todas as caixas. Nós centralizamos aqui na sede, hoje estamos com 66 mil consultas mês, em qual nós temos conveniados com mais de 300 estabelecimentos. No Mútua Sustentável, para o acolhimento das 11 caixas, nós desembolsamos, vamos acabar de desembolsar agora 21 milhões, falta 1 milhão e 300 que será depositado agora nesse mês, antecipando 2 anos, porque nossos recursos para o empréstimo aumentou bastante, nós antecipamos 1 ano para essas zonas regionais. No Multasarne, nós temos 141 mil usuários, com 4 milhões de assinaturas. Apoio à fiscalização nos últimos 10 anos,
nós investimos, né, de 21 a 23, nós investimos 10 milhões de reais. Na BNT, somente esse ano, nós tivemos 60 normas consultadas, com 240 consultas. Nos planos de saúde, nós temos 41 mil vidas no plano de saúde, com 20 operadores, sendo que o Seguros Unimed, que é o nosso plano nacional, teve um reajuste negociado por nós por apenas 4,18%, bem abaixo do novo 63%, que é o mínimo autorizado pela ANS. Então, esse plano ficou muito competitivo, sendo um plano nacional melhor que qualquer plano nacional. Implantamos também, né, a nossa, em vez de R$50 para R$80, com direito ao seguro de vida, né, ao plano de previdência, acesso aos convênios, e o seguro de vida, que não era patrocinado para quem pagava R$50, com R$80 cobre o seguro de vida, né, em até R$50 mil por morte acidental. O seguro de responsabilidade civil, a licitação foi feita, o contrato deverá assinar agora início de janeiro e será lançado na próxima SOIA, com um aporte, já falei aqui, de 10 milhões de reais, no mínimo 5 RT, com a seguridade de R$50 mil por CPF. O portal da empregabilidade, também licitado, será lançado na SOIA, um portal que vai pensar na colocação e recolocação e capacitação, onde nós fizemos um convênio com quem é Paraná, na sua plataforma, para desenvolver outras plataformas de interesse de todos os profissionais nacionalmente. Auxílio maternidade, né, já é de conhecimento de todos vocês, que foi lançado no ano passado. O programa BIM de inclusão é um programa interessante que nós estamos custeando até 100% gratuito, depende das condições financeiras dos nossos associados. Nós estamos subsidiando e até 100% para aqueles profissionais que não têm condições de fazer uma prótese. O Multa Azul é um programa que lançamos agora. O Multa Azul é para quitar débito de cartão de crédito, quitar débito junto aos cartórios, quiser débito. Ou seja, é um tipo de recurso que não precisa ter o nome limpo. Ele veio para limpar o nome, aí, junto com esse programa aí de inclusão do governo federal, mas só com R$15 mil, que nós põe sem avalista e sem desburocratização. Pode passar? Esse aí é o resultado, senhores conselheiros, senhor presidente. Por mais que nós avançamos, nós continuamos com menos 3% em relação a dezembro de 2022. Ou seja, dizemos, emprestamos, colocando tudo, se a nossa multa continua sólida, ainda com o mesmo saldo aí em junho, de 1.248.000, em relação a 2022, 2.900.000. Então, os nossos diretores estão emprestando de acordo com a sua capacidade financeira, aquilo que podem emprestar. Então, a solidez financeira da multa continua, mesmo emprestando 30% a mais do que nós emprestamos nos últimos 2 anos. Então, senhor presidente, eu queria aproveitar, porque nós fomos aí no encontro da SEBENC e nós, associados aí, né, o Luiz Moura de Santana, lá no Recife, 50 anos de CREA, quis ser sócio da multa. Então, a multa, ele não precisa de empréstimo, não precisa desse acolhimento que a maioria quisia, hoje está se associando, porque a multa hoje está acolhendo todos os profissionais. Então, eu queria destacar e manejar, porque é a primeira vez na história da multa, um associado com 50 anos de CREA veio a pertencer aos nossos quadros. Então, eu queria mostrar para vocês. Então, esse aí, presidente, já encerrou meus 10 minutos. Gostaria de colocar à disposição dos seus conselheiros para dar algumas informações. O senhor está com 7 minutos e 35 segundos, presidente Francisco. Eu estou encerrando a minha apresentação, senhor presidente. Aprendi, senhor presidente, ser mais curto um pouquinho para dar mais oportunidade aos conselheiros poderem questionar. Obrigado, presidente Francisco. Porrada, consegui fazer em 7 minutos. Deu 7 minutos e 53 segundos. Cronometrado aqui, diretora. Todos são cronometrados aqui na mesa. Obrigado, presidente Francisco. Abra a discussão ali, por favor, diretor Mário, só para organizarmos, se algum conselheiro quer fazer uso da palavra. Aberta a discussão, presidente. Está aberta a discussão. Temos alguma inscrição? Até o momento, não.
Não temos nenhuma... Temos... Até o momento não chegou aqui. Desculpa, eu estou com uma dificuldade aqui na... O conselheiro, você não tem nenhuma inscrição, passo a palavra para o conselheiro Genilson. Peço que o TI dê apoio depois para o conselheiro Genilson, que ele está com alguma dificuldade tecnológica ali, o conselheiro Genilson, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. Está com a palavra, conselheiro. Senhores conselheiros, senhoras conselheiros, senhor presidente Francisco, senhores diretores mútua e nosso coordenador, Gabriel, nosso coordenador do CEDEM, o nosso amigo que está substituindo o presidente do CEDEM, nosso amigo coordenador da CP, Carlão. Muito obrigado. Presidente, eu não estava aqui, mas eu estava acompanhando online a plenária, mas na última, e pelo que me consta, foi solicitada a inserção de dados no portal da transparência da mútua. Eu acredito que até foi exposto, que eu acompanhei online, eu não estava aqui presencialmente, que seria colocado que tem um certo delay, um atraso, devido ao volume de informações, mas aí já se passaram aí, da última plenária para cá, 30, 45 dias, em média, porque essa aí é uma questão recorrente. Aí eu gostaria de saber se já foi atualizado as informações horas solicitadas por essa casa. Muito obrigado. Pois não, conselheiro, já foi atualizado. Na plenária passada, nós já atualizamos todos os nossos dados e colocamos à disposição de toda a sociedade. E de vocês também, seus conselheiros. Obrigado. Temos mais alguma inscrição, conselheiro Mário? Conselheiro Luquezzi. Conselheiro Luquezzi com a palavra, conselheiro. Bom dia a todos, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, presidente, internautas, senhor presidente da mútua e diretoria, demais presentes. Até agradeço a inscrição, eu testei ali, o conselheiro Mário e o Ivânio estavam na minha frente, mas agradeço a deferência. Pedi a palavra apenas para... fui acompanhando aqui, presidente Francisco, no arquivo que foi disponibilizado antecipadamente na nossa reunião, a apresentação, e, de fato, fiquei positivamente surpreso com alguns números, principalmente com relação ao número de novos associados neste biênio. Era uma crítica que fazíamos no passado, recente, sobre os efeitos da participação da mútua nos eventos das instituições, das entidades de classe. Eu por várias vezes havia visitado os estandes e eles sempre vazios, sem um atendimento, e criticava sobre essa ineficácia que vejo em números traduzida num grande trabalho, porque não é pouca coisa, 25% a mais de associados, 32 mil novos associados, de fato é um número extremamente expressivo. Então gostaria de cumprimentar a diretoria que gerenciou esses trabalhos neste último biênio, e também nos tranquiliza, inclusive pergunta que eu havia feito na última reunião a respeito do caixa, né, da mútua, por conta dos empréstimos. Então, vi agora com os dados, inclusive entrei agora na página da transparência, que também havia sido um ponto que eu havia arguído, conforme mencionou o conselheiro Genilson, e isso nos tranquiliza particularmente do que diz respeito a todos aqueles atendimentos que a mútua e, portanto, o nosso CONFER, nossa CCSS, nosso plenário, promoveu as recomendações, aos achados, na época um pouco mais remota, pelo Tribunal de Contas da União. Então, isso nos tranquiliza, vemos que está sendo feito um bom trabalho, e não poderia deixar de me manifestar nesse momento. Então, parabéns, e continuamos de olho, né? Sempre aqui o plenário, baseado nas informações da nossa assessoria do CONFER, em conjunto, para que tenhamos cada vez mais sustentabilidade e atendimento a todos os nossos profissionais. Então, parabéns, muito obrigado.
Obrigado, conselheiro. Obrigado. Próximo inscrito. Na sequência da tela oficial, conselheiro Evânio. Conselheiro Evânio, com a palavra. Bom dia, presidente, conselheiras, conselheiros, diretores da Mútua aqui presente, presidentes de CREAS, coordenadores das coordenadorias nacionais, corpo funcional do CONFE, dos CREAS, convidados e a todos os internautas que nos acompanham, muito bom dia. Eu queria, em minha primeira intervenção, fazer um questionamento ao nosso diretor, presidente da Mútua, primeiro informando que, como já falado também pelo conselheiro Genilson, a gente tem solicitado as informações. Eu lembro que eu solicitei essa informação explicitamente à época ao diretor Vilhena, que esteve aqui presente e que, sem dúvida, repassou, porque eu já manifestei essa solicitação em outra oportunidade, que era a relação, a razão, né, entre os investimentos feitos em termos de divulga mútua e outros produtos aí, de divulgação e de também captação de novos associados. Então, essa relação, ou razão, ou quociente, né, melhor dizendo, para nós profissionais aqui da área, e a aquisição do número de associados. Agora, a gente constatou ali na sua apresentação, senhor presidente da Mútua, que nos últimos 2 anos e meio foram 32 mil novos associados. Então, seria interessante trazer esse número exatamente aqui para oferecer, né, para o plenário e para todos os internautas. Então, são 32 mil novos associados, e é o que constatei aqui, em 46 anos, a Mútua investiu 15 milhões, de 1977 a 2023, conforme apresentado, o que expressa um investimento de R$326 mil por ano, né, em toda a sua existência. E nos últimos 2,5, nos últimos 2 anos e meio, 3,8 milhões, que caracteriza um avanço, portanto, de 326 mil para 1 milhão e 1,52 milhão por ano. E, então, esses questionamentos, né, seja de investimentos e questionados em termos de portal da transparência, seja na forma de benefícios não, de investimentos, seja divulga mútua, que vai para um CNPJ específico, de uma associação profissional, de uma entidade de classe, que a gente busca no portal da transparência e já tem sido questionado reiteradamente, a gente não encontra. Por se tratar de recursos públicos, não em termos dos benefícios aos profissionais especificamente, né, reembolsáveis, mas sim aos benefícios concedidos em termos de diárias, em termos de deslocamento, né, e aí o senhor manifesta ao final, né, que com todos esses investimentos a Mútua continua sólida ainda. Mas a preocupação, na verdade, é porque são 2 anos e meio e há um avanço de investimentos onde a gente não constata as informações, né? A informação toda ela é geral e no portal da transparência, acabei de acessar aqui, a gente continua tendo dificuldade, mas esse avanço de 326 para 1,52 milhões
é um avanço muito expressivo. Então, a gente compreende, acha importante, mas a gente se preocupa também com essa questão de sustentabilidade e de transparência. Então, porque visto que as solicitações têm sido feitas reiteradamente e a gente não tem sido contemplado, o plenário não tem sido contemplado aqui com as devidas respostas. Era isso, devolvo a palavra da minha primeira intervenção, senhor presidente. Obrigado. O senhor quer se manifestar agora? Quer que faça em bloco, presidente Francisco? Eu gostaria só, tá, então, com a palavra ao presidente Francisco. Algumas coisas oficiais, a nossa Caixa está à disposição desse plenário para responder oficialmente. Muitas coisas que estão no plenário nós não podemos colocar, porque tem a questão do sigilo, a questão da transparência, algumas coisas que nós não podemos colocar por causa da lei de responsabilidade de transmissão. Então, que faça, para não ficar aqui invagado, eu quero saber o seguinte, o que o conselheiro quer, põe aqui no papel e a gente vai responder de acordo com o que Vossa Excelência está querendo. A questioneira Michele questionou aí que realmente não tinha a relação de todas as entidades de classe, o qual receber, hoje está disponível. Naquele momento estava uma transição, hoje está disponível. Né? Esse investimento aí, conselheiro, veja bem, quase 30 mil profissionais, vamos fazer uma consulta aí, como é que a multa está perante aos profissionais. Esse crescimento, presidente, não foi forçado, baseado em empréstimo reembolsado. Esse crescimento foi baseado nos benefícios, no acolhimento que nós demos para o profissional. Então, eu estou colocando à disposição que Vossa Excelência faz por escrito e vamos responder tudo que você questionar em relação à nossa transparência e ao nosso número. Hoje tem uma auditoria lá dentro do CONFER fazendo todos esses levantamentos. Transparência total. Então, me coloco à disposição de você, de todos os profissionais, para que seja respondido todos por papel, porque fica muita coisa para lá, para cá. Vamos responder o que quer, quando cada entidade resolveu, o que gastou com publicidade aprovado pelo plenário, que aqui só faz depois que foi aprovado. Então, eu gostaria de responder oficialmente isso, para que você tenha conhecimento desses números aí mais concisos, uma coisa mais transparente para você. Entendeu, conselheiro? À disposição de Vossa Excelência. Próximo inscrito, conselheiro Mário. Oficialmente aqui seria a segunda intervenção do conselheiro Lucchesi. Conselheiro Lucchesi, segunda intervenção. Não, eu não pedi. Consta aqui, tá? Foi a então, primeira. Então, o próximo obrigado, seria a conselheira Michele. Então, conselheira Michele, com a palavra, conselheira Michele. Bom dia a todos, presentes e ouvintes. Quero cumprimentar o presidente Joel. Em nome dele, cumprimento toda a mesa e todo o plenário. Quero cumprimentar aqui o representante Carlão, do Colégio de Presidentes, coordenador do Colégio de Entidades Nacionais, o Kleber. Quero cumprimentar também o André e o Gabriel, representante das coordenadorias aqui no plenário. Quero cumprimentar a multa, em nome aí do presidente. Fui citada aí, inclusive, pelo presidente, que um questionamento meu na plenária passada foi atendida. Eu realmente, então, não estou sabendo olhar o site de transparência da multa, porque eu tive a informação de que já estava atendido, fui verificar e realmente é muito confuso esse site de transparência da multa, onde eu continuo sem encontrar as informações do qual questionei do Divulga Multa das entidades que estão sendo beneficiadas com esse Divulga Multa. Então, se ela está no portal, eu acho que eu gostaria de ver aqui se realmente está isso e se está difícil, porque inclusive questionei um diretor da multa, da Direx, e nem ele sabe exatamente onde achar, tem que procurar informação com outro funcionário. Então, significa que realmente essas informações de transparência não tem nada. Um outro questionamento que eu também fiz na plenária passada foi em relação ao que foi dito que era benefício, depois foi dito que não era benefício do seguro. E eu solicitei aqui em plenário que fosse encaminhado ao CONFEA para análise da CCSS e da PROGE o contrato
desse seguro. E eu consultei a PROGE e a CCSS, e os dois me informaram que não chegou nenhum contrato aqui para ser analisado pelo CONFEA, para a gente ter a garantia, a certeza de que não é benefício e que isso não precisaria passar pelo plenário. E aí, uma sugestão, presidente Francisco, quando a gente faz apresentação de números e a gente traz dados comparativos de ano, de um período com outro período, a gente faz normalmente com períodos iguais. Não dá para poder a gente ter uma base, se a gente compara 77, de 1977 a 2020, com 2021 a 2023. Então, os períodos, eu acho que fica muito mais transparente, muito mais fácil da gente visualizar até o crescimento, seja de números de associados, seja de benefícios, de quanto está, de todas as informações que foram passadas aqui, quando a gente compara períodos iguais, para poder a gente realmente ver o avanço que aconteceu na mútua. Obrigada. Obrigado. Quer se manifestar, presidente Francisco? O que foi decidido aqui, em relação, foi muito bem explicado pelo presidente Joel, não queria o processo que está em lotação, não tem contrato nenhum assinado. O contrato deve ser assinado a partir do dia 5, dia 6, depois de homologada a licitação. Mas, conselheiro, nós encaminhamos um parecer pela CCSS, que está na CCSS, o parecer jurídico nosso, que foi isso decidido, por que nós contratamos o seguro. Vou dar um exemplo, conselheira. O seguro de viagem, que foi dado aqui o ano passado, ninguém questionou. É um seguro, e não foi passado aqui no plenário. O seguro de vida, que nós aprovamos aqui de R$80, ninguém questionou. É seguro. E no artigo, senhora conselheira, a multa poderá estabelecer convênios com entidades de casos previdenciárias, assistenciais e seguros. Então, o Tecnoprev foi convênio. Então, nós podemos computar seguros que não é um benefício, é um seguro. Então, foi muito bem esclarecido pelo nosso jurídico, é encaminhado à CCSS, eu não tenho o número do protocolo aqui, mas está encaminhado. Então, seguro é uma coisa, benefício é outra. E a lei é muito clara. Então, todos os nossos seguros que nós temos, seguro, agora acrescentou de responsabilidade cidadão. E este dinheiro, senhora conselheira, vai vir dos profissionais. Aqueles profissionais que pagam a RT e aqueles profissionais que são inscritos aqui, que merecem o retorno. Conselheiro, tem 70 milhões em caixa, rendendo juro, e esse dinheiro não foi devolvido. Então, seguro é uma coisa, está bem definido por lei. Agora, encaminhamos aí a CCSS, a CCSS vai analisar se é o jurídico, se não, se é. Agora, aí o seguro de vida que nós pagamos o resto daí, nós vamos ter de pagar, devolver o seguro das pessoas que morreram todinho aí e cobraram a família. Então, seguro é seguro. Né? Benefício é benefício. Então, as coisas que eu não consigo entender uma coisa nossa, justamente desse seguro que vai beneficiar mais de 23 ou 24 mil profissionais que pagam RT, que sempre queria fazer esse seguro e a multa está disponibilizando isso, nesse questionamento exclusivo desse e os outros não foi questionado. É complicado. Agora, o parecer está aí, está na CCSS, tem o número aí, daí, o número do protocolo. O protocolo da CE aqui é 0004-4334-2023-57. Obrigado, presidente, ela quer saber se na transparência existe. Está aí, estou mostrando aí, está escrito isso em tudo, conselheiro. Talvez, sim, pode ter uma dificuldade, podemos melhorar o acesso, mas está tudo disponível. Está sendo pegado do portal da transparência. Então, algumas coisas que a gente não consegue atingir, até eu reconheço, talvez tenha alguma dificuldade, podemos, né, com a sugestão por escrito de você, onde que nós devemos melhorar, e vamos acatar todas as suas sugestões de melhora na nossa transparência, presidente Joel. Obrigado. Presidente Francisco, como a responsabilidade de conduzir a plenária é minha, eu só queria consultar, porque na plenária passada houve essa solicitação da conselheira Michele. Ela está dizendo que não recebeu. O senhor está afirmando que todos os dados estão na CCSS. Então, não, desculpe, presidente, agora eu estou com a palavra.
Então fica um pouco confuso de a gente entender. A conselheira Michele disse que não conseguiu aqui no portal da transparência. Então eu só queria consultar se CSS, se ela tem todos os documentos que foram solicitados na plenária passada, para emitir o parecer e esclarecer a dúvida da conselheira Michele. Por favor, coordenador Galafassi. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os conselheiros, conselheiras, demais convidados, funcionários do CONFER. Nós recebemos essa demanda aí, conselheira Michele, ontem às 23 horas da noite. Eu gostaria de ver a data que nós publicamos. Não foi ontem. Chegou a vocês a isso. Então, estamos tendo aqui um impasse, presidente Francisco, até porque os conselheiros, cabe a eles supervisionar a mútua. Então, se eles estão solicitando uma informação, o que nós não podemos ficar aqui, eu pedi, aí eu entreguei, né, e aí a CCSS está afirmando aqui que recebeu ontem às 23 horas. Então, realmente, aí nós não sabemos como que ficou. Se me der licença, presidente, eu quero o protocolo aqui. Foi protocolado. Qual horário que foi protocolado aí, por favor? Não, tudo bem, foi protocolado ontem pela manhã, mas a plenária é hoje. Os conselheiros também não estão aqui de plantão para atender as demandas da mútua. Né? Acho que poderia ter sido protocolado, foram 30 dias entre uma plenária e outra, não precisaria ter sido protocolado na véspera. Por favor, conselheira Michele, qual o dado que a senhora quer para projetar aqui do portal da transparência? Presidente, o Lúcio já tinha projetado aí, eu verifiquei aqui, porque quando você abre e tem a aba Divulga Mútua, Associados, a aba que eles botaram ali realmente era muito pequena, passou despercebido para mim. Realmente foi atendida ali, tem o campo das entidades que foram contempladas com o Divulga Mútua. Mas aí eu ainda insisto de que é preciso melhorar essa transparência, inclusive para a gente saber quem são as pessoas que são custeadas pela multa nos eventos. Ok? Obrigado. Quem que é o próximo inscrito? Conselheiro Mário. Conselheiro Genilson. Conselheiro Genilson, com a palavra, conselheiro Genilson. Obrigado. Aqui eu queria retificar aqui, eu não citei primeiro o nosso coordenador André, me desculpe, tá? Mas a pergunta, senhor presidente Francisco, é bem objetiva. Aqui no site da transparência, na aba licitações, como o senhor disse, as informações estão aqui. Mas eu queria entender por que tem 4 licitações aqui, que uma está como sigiloso e a outra está em credenciamento, sem valor definido, e a outra idem. Eu só queria entender, porque como é um portal de transparência, eu entendo que, assim, eu posso estar enganado, obviamente, que você tem que estar listando o valor orçado para a licitação. Aí, quando eu recebo aqui, está escrito sigiloso, e na outra sem valor definido, realmente eu não consigo entender. Só essa pergunta. Muito obrigado. Eu também não sou técnico, não vou poder responder essa pergunta para você. Sigilo existe. Nós estamos não expondo, porque nós estamos economizando muito, porque dá o preço, os preços vai lá em cima. Então, isso faz parte do protocolo, isso está em regulação de lei. O sigilo faz parte também do protocolo. Então, eu poderia chamar o meu especialista em licitação para explicar isso, conselheiro, porque eu sou só administrador. Essa pergunta, como eu falei, eu posso estar enganado, eu não entendo de licitação, até mesmo que eu sou da área privada, mas a título de esclarecimento. Muito obrigado. O sigilo faz parte de algumas licitações. Ok, próximo inscrito, conselheiro Mário. Está inscrito aqui o conselheiro Daniel Galafassi. Conselheiro Daniel Galafassi. Já fui contemplado, senhor presidente. Ok, próximo inscrito. Conselheiro Evânio. Conselheiro Evânio, com a palavra, conselheiro Evânio. Obrigado, presidente. Na última sessão plenária também a gente abordou aqui o assunto que é a gente ser reconhecido como sistema CONFER, CREA e Mútua. Né? E, inclusive, eu fui, depois das nossas manifestações aqui, duramente criticado por alguns diretores da mútua, de uma mútua regional, especialmente lá de Santa Catarina. E aí, em discussão, lá em relação à participação nos eventos, né?
se não houve o convite, né, o próprio diretor disse assim, se não houve o convite, foi falha da respectiva mútua. Agora, passada aquela plenária, diretor, presidente Francisco, aconteceu no dia 12 de julho, no auditório da UNOESC, em Xanxerê, Santa Catarina, onde diversas associações lá foram convidadas e receberam um ofício de convite, né? E eu tenho um ofício aqui, ao presidente da referida associação. Tem o assunto, com imenso prazer, que é a diretoria regional da Mútua de Santa Catarina gostaria de expressar o desejo, contar com a participação no evento, com as entidades de classe, o programa Divulga Mútua e os convênios com as entidades de classe, com e sem registro no CREA de Santa Catarina, que será realizado no próximo dia 12 de julho, no auditório da UNOESC, enfim, por ali vai. O evento contará com a apresentação institucional ministrada pelo presidente da Mútua, engenheiro Francisco Almeida, e pelos diretores regionais. Aí tem a programação, contamos com a participação dos presidentes das entidades de classe, do Norte, Serra, enfim. Informamos que a Mútua de Santa Catarina custeará o valor referido, referente ao deslocamento terrestre e ao valor de diária. Novamente, não me parece que não somos sistemas. Eu vi que está presente aqui também o presidente do CREA de Santa Catarina, mas sendo um evento com participação da Mútua Regional, da Mútua Nacional, né? Se nós somos sistema Confé, CREA, o Confé não teve conhecimento, não teve convite, sem dúvida, todos os ofícios recebidos pela presidência, eles são respondidos sempre com maior esforço, atendido à indicação de participação, prestígio. Da mesma forma, tenho certeza que não é diferente do ponto de vista do CREA de Santa Catarina. Então, foi um evento, me parece, fechado, da Mútua, sem a participação que não envolve o sistema. Era para as entidades e as entidades sem registro no sistema Confé, CREA e Mútua. Muito me estranha, né? Até eu queria perguntar se tem algum propósito específico, né, esse tipo de ação que não envolva o sistema, inclusive, né, sabendo que os recursos da Mútua advêm das ARTs, enfim, de todas as ações que são, das taxas, enfim, que são encargos de todos os profissionais, não única e exclusivamente, e não advindos, né, da Mútua. Enfim, era esse questionamento, né, por que a gente não é um sistema e por que essas ações discriminatórias ou segregadoras aí? E qual o propósito? Não tem propósito nenhum, meu vice-presidente. Reunião administrativa, como tem aqui no Confé, em todos os lugares tem reunião administrativa, foi uma reunião fechada para simplesmente divulgar que estava tendo muita confusão sobre o problema de Divulga Mútua. Santa Catarina era o único estado que não estava concedendo o Divulga Mútua para as entidades não registradas no sistema. Isso foi para esclarecer para todos que o Brasil inteiro concedeu isso. Foi mudado isso no início da nossa administração do novo Divulga Mútua. Esse número aí que nós temos aí foi agregado dessas entidades que nós patrocinamos, que não era registrado no Conselho. 85% da SOEA são sócios da Mútua. A Mútua não crescia, porque todos que estavam nas entidades registradas eram obrigados a fazer parte da Mútua. Era só 100 mil, 110 mil.
com o advento da abertura de profissionais, com a abertura de pessoas que são profissionais, que fazem cursos e eventos em todo o Brasil, o Divulga Multa foi expandendo. O resultado foi esse, de 30 mil novos sócios, fora da casinha. Agora, foi uma região fechada, foi exclusivamente uma região pública, foi dentro de uma sala da universidade, aonde que nós discutimos coisas de interesse das entidades de classe. Não tem nada a ver o Confeca, porque na sequência lá, no Congresso de Semente que nós aproveitamos, está lá o estande, Confeia, CREA Multa, tudo participando, todo mundo participando, com mais de 600, está lá escrito. Agora, o Confeia faz reunião, várias reuniões aqui, não tem, claro, são reuniões fechadas, os grupos de trabalho, tudo são reuniões fechadas, faz parte da administração, senhor presidente. Eu não posso, né, discutir coisas paroquiais, de brigas lá entre a entidade de classe e o presidente do CREA. E fica difícil eu contornar tudo isso no Brasil inteiro, ainda mais nessa época de política que existe isso e sempre existirá. Então, é difícil aí, tem controle, né? Eles têm toda a liberdade financeira, administrativa, para fazer o quê? Para mostrar todo. E não foi só o Divulga Multa, foi apresentado para todos os presidentes de entidade esse calhamaço de outras oportunidades que nós temos, que vamos fazer convênio com 14 entidades de classe para divulgar todos esses benefícios que estão aqui, que não era conhecido para os nossos associados, no nosso chão de fábrica, que é a entidade de classe. Obrigado, presidente Francisco. Novamente, desculpe me manifestar, mas eu não posso admitir a comparação com os nossos grupos de trabalho. Os nossos grupos de trabalho são aprovados aqui nesta plenária, eles são indicados representantes, né? Então, comparar essa reunião com os grupos de trabalho, no mínimo, foi uma comparação infeliz. O senhor dizer que os nossos grupos de trabalho são fechados, a 7 chaves e tal, né? Então eu não posso deixar de me manifestar e fazer uma defesa aqui das ações deste plenário, né? Então eu vou considerar que foi uma manifestação infeliz da sua parte, para não dizer outra coisa. Mas não posso admitir que esse tipo de reunião, que não era um grupo de trabalho, né, seja comparada com as nossas comissões temáticas, com os nossos grupos de trabalho. Presidente Francisco. Obrigado, aceito a sua recomendação. Talvez foi infeliz da minha parte. Obrigado. Generalizar. Vossa Excelência tem toda a razão. Próximo inscrito, conselheiro Mário. A segunda intervenção da conselheira Michele. Conselheira Michele, segunda intervenção. Está escrito aqui na sequência aqui, presidente. Obrigada, presidente. Quando a gente questiona a questão do seguro, porque foi falado aqui, foi explicado, e nesse momento surgiu essa dúvida. Fica parecendo, na fala do presidente Francisco, que o plenário é contra os benefícios que está se criando para os mutualistas, para todos os profissionais aí que estão vinculados à multa. Esse não é o nosso papel. Muito pelo contrário, lógico que a gente tem o maior interesse de usar esse recurso que a mútua tem para poder beneficiar entidades, para poder beneficiar os nossos profissionais. Agora, é o nosso dever, como conselheiros aqui, o plenário tem o dever de acompanhar se tudo está sendo feito dentro da regularidade. Afinal de contas, a prestação de contas depois vem para o plenário, e quem aprova é aqui. A responsabilidade de aprovar ou não a conta cabe ao plenário. Então, é por isso que nós fazemos esses questionamentos, porque depois, se a gente aprova algo errado aqui, quem é questionado são os conselheiros, é o plenário que é crucificado depois. Então, a gente precisa, sim, questionar. Eu acho que, inclusive, presidente Francisco, a gente precisa entender essas críticas como positivas, porque a gente está entendendo que são pontos de melhoria para poder alcançar. E, novamente, em relação a pontos de melhoria, eu falo, inclusive alguns internautas que estão aí nos acompanhando, questionando como é que a gente vê as diárias de quem está viajando pela multa, que foi o que eu acabei de perguntar na estante. A gente não consegue saber para qual evento está indo, para onde, nos CREAs, aqui no Confea, no portal da transparência, a gente entende a LGPD, que a gente não pode divulgar dados, mas a gente tem total transparência
de qual viagem que a gente faz, de quanto que custou a passagem, de quanto que a gente está recebendo de diária, de deslocamento. Então, por que não ter isso na mútua também? As pessoas também estão questionando, porque, afinal de contas, são profissionais do sistema que querem saber. Não é só o plenário que está questionando. São todos os profissionais, só que nós somos a voz desses profissionais. Obrigada, presidente. Obrigado. Próximo inscrito, conselheiro Mário. O presidente do CREA Santa Catarina, Kita. Presidente Kita, que pediu a palavra. 5 minutos, até 5 minutos, presidente Kita. Senhoras e senhores, bom dia. Saudar nosso presidente Joel Krieger, nosso vice-presidente Evânio Nicoletti, nosso conselheiro de Santa Catarina. Saudar aos colegas presidentes de CREA, Carlão, está aqui o Lamartine também nos acompanhando, e hoje nós viemos aqui especialmente para conversar e falar de coisas boas. Mas quando a gente chega aqui e escuta um presidente da mútua falar que a gente tem brigas com entidades no nosso estado, a gente não fica muito feliz. Eu, particularmente, tenho um bom relacionamento com todas as entidades de classe. O CREA de Santa Catarina tem apoiado todas as entidades de classe, sem exceção, né? Nós fizemos recentemente o edital de patrocínio, né, primando pela transparência, pelos projetos, uma equipe técnica para avaliar os projetos que a gente apoia financeiramente. Foram 4 milhões colocados à disposição de todas as entidades de classe, instituições de ensino, empresas, profissionais da área para publicações técnicas e eventos técnicos na nossa área. Todas as entidades de classes foram contempladas com pelo menos um projeto. Então, só para deixar claro que em Santa Catarina esse relacionamento com as entidades de classe é muito bom. Agora, o que não pode acontecer, e eu pego a fala do nosso vice-presidente Evânio, é tentar fomentar algumas separações, algumas exclusões de algumas entidades, como foi o caso, né, de 2 reuniões que tiveram em Santa Catarina, da qual o CREA de Santa Catarina não foi convidado, o CONFER também não foi, né, mas tudo bem, uma reunião fechada, né, que poderia ser qualquer representante da entidade de classe, esse é o fechado. E também, presidente Francisco, a gente fica triste quando a gente vai num evento, num grande evento, onde tem uma palestra da mútua, e estão os 3 diretores lá. Pasmem, na plateia só tinha 3 presentes lá para escutar a mútua. Então a gente fica triste nessas questões que acontecem com a nossa regional lá em Santa Catarina. E também eu queria deixar aqui à disposição o CREA, né, se há algum desentendimento, para que a gente possa estar resolvendo da melhor forma possível. Agora, fomentar discussão, discórdia, dizer que eu tenho problemas com as entidades de classe, isso para mim é muito pesado e eu fico triste com essa sua manifestação. Eu peço desculpa porque eu fiquei nervoso, fiquei exaltado aqui, mas o bom relacionamento que nós temos com todas as entidades de classe sempre imperou e nós trabalhamos independentemente de qualquer modalidade, de qualquer entidade de classe, nós estamos apoiando todas, sem exceção, sem perseguição, sem cunho nenhum, a não ser aquele da valorização profissional, do aprimoramento técnico, e isso que nós queremos para os nossos profissionais. Presidente Joel, muito obrigado, desculpa o desabafo, numa plenária tão importante aqui que estamos participando, e agradeço esse espaço para que a gente pudesse esclarecer esse assunto. Muito obrigado e bom dia a todos. Obrigado. Próximo inscrito, conselheiro Mário. Conselheiro Jorge Bittencourt. Conselheiro Bittencourt, com a palavra, conselheiro. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Em nome do doutor Kita, saúdo todos os presidentes de CREA aqui presentes. Em nome do conselheiro André Marino, todas as coordenações aqui presentes. Em nome do doutor Valdir, saúdo todos os diretores e membros da mútua aqui presentes. Internautas, presidente, em vista do que está sendo colocado aqui, eu fui verificar no meu estado e fiquei surpreso que uma determinada entidade recebeu 33,8% do aporte, ou seja, de 801 mil empregados em entidade, 271 mil foram direcionados. O que me chamou mais atenção ainda é que um dos itens
é relacionado à radiodifusão de uma determinada entidade, que, inclusive, no Rio, nós estamos sendo muito questionados com algumas posturas que estão sendo transmitidas nessa situação. As entidades do Rio, elas estão solicitando, ou não está havendo por parte ali do regional, vamos dizer, uma divulgação melhor, né, dos aportes que a multa possui, né? Porque eu vejo entidade aqui, por exemplo, que recebeu 7 mil reais. Eu estou achando muito estranho esse aporte de volume para um determinado segmento e com uma determinada finalidade, que, aliás, em 2022 começou também. Só que o aumento em 2022 era 10 mil e passou para 61, e não encerramos o ano ainda. Quer dizer, 600%. Muito estranho, senhor presidente. Era isso que eu queria colocar. Não sei como foi esse critério, como é que isso foi feito, essa solicitação. Posso responder, senhor presidente? Claro. Pode sim, presidente Francisco, com a palavra. Conselheiro Bittencourt. Assim como nós, negócio de diária, nós estabelecemos, igual foi comprado, 15 diárias no máximo. Cada conselheiro pode, cada diretor de caixa pode ser só 7 diários. Se tiver faltando as 3, os 3 podem ir. É tudo controlado. Se ultrapassar, no outro mês ele não pode comparecer. Tudo foi feito e aprovado aqui sob conhecimento do TCU. Quantos aos auxílios, dependendo da Caixa, acho que a Caixa Rio acho que é 15 mil reais. Ela pode ser autônoma para beneficiar, para não vir aqui, esperar a Direx, até que a Direx reúne, até que faz tudo. Então, é liberado, e era desse jeito, autonomia para que as caixas possam conceder benefício de 10%. Só um minuto que cortou seu microfone aí, acho que acabou a pilha, por favor, Belotti, porque senão não fica para os internautas aí, verifica o microfone. Senão os internautas ficam sem o som. Então, conselheiro Bittencourt, as caixas têm autonomia, ela conhece a entidade de classe e elas que fazem os convênios para que o divulga a multa aconteça. Se a entidade de classe recebeu 70 mil, ela passou aqui no plenário, foi um evento acima da autorização dela e aconteceu que foi autorizado. Só passa aqui no plenário acima de R$20 e vai ter entrar nos nossos critérios estabelecidos pela comissão para a liberação de recursos. Eu vejo que lá no Rio de Janeiro, a FNE, a FCENG e outras entidades receberam sim recursos acima de 100 mil no encontro nacional. E está 100 mil, acho que foi 100 mil, em encontro nacional, que está estabelecido por nós o limite de 100 mil de patrocínio regional. Então, isso tudo está normatizado. Agora, se recebeu isso lá, foi através da Caixa aqui, né? Com projetos apresentados, com todos apresentados, e aqui não tem FCENG, FNE, qualquer coisa que entrou aqui, saiu o recurso da Caixa. E eu acredito que a Caixa Rio de Janeiro também tem esse pensamento. Quem apresentou os projetos, né, se tiver alguma denúncia, essa presidência vai agir. Mas é obrigatório, se os projetos estão de acordo com os normativos, lá tem dotação orçamentária e é obrigatório, de acordo com os nossos normativos, conceder essa ajuda à multa para todas as entidades de classe. Obrigado, presidente. Eu só queria entender, fiquei um pouco confuso com a sua palavra aqui, presidente Francisco. O senhor afirmou que, a partir de determinados valores, os projetos específicos de entidades passam aqui por esse plenário. Eu desconheço, consulto a CCSS. Passa pela reunião de Direx. Tá. O senhor falou passa por este plenário. Disse, nossa, eu não vi nunca passar aqui, então não sei o que está acontecendo. Então tá bom. Ok, corrigido então, passa pela Direx, não pelo plenário do Confeio. Sim, ao sul, ok, presidente. Desculpa. Obrigado. O presidente está atento aqui nas palavras. Com certeza. Próximo inscrito. Até o momento, nenhuma inscrição a mais, presidente. Não havendo novas inscrições, então, presidente Francisco, suas considerações finais. Eu quero agradecer, presidente. Todos sabem que eu sou um pré-candidato, né? E quero agradecer a todos os conselheiros e todos os apoios aqui que me deram durante esse benefício. Se não foi apoio desse plenário, não tinha esse resultado tão positivo que temos aqui hoje. Me apoiou em tudo. Quero agradecer aos funcionários do Confeia, que sempre prestigiou a multa, sempre nos ajudou lá. Então é o seguinte, eu só tenho de agradecer, presidente, você,
a sua diretoria e todos os conselheiros que sempre prestigiou, indiretamente beneficiou os nossos 156 mil novos sócios, que estão, 56 mil sócios que estão usufruindo de todos os benefícios. Muito obrigado, presidente, que Deus nos acompanhe. Obrigado. Passamos à sequência aqui da nossa sessão plenária.